Então vamos avançar. Vamos voltar lá para Levítico. Levítico. Capítulo 24. Vamos entender um aspecto da lei e como que Jesus ele vai ressignificar essa questão e a gente entender em que nível que isso vai ser ressignificado. Na época do povo de Israel, antes ainda um pouco do povo de Israel, lá na Babilônia, lá de onde o Abraão tinha vindo, dos Sumérios, daquela região lá, eles já estavam desenvolvendo um sistema de leis mais sofisticado, um sistema tipo o direito da época, né? Os legisladores, os códigos da época. E nós vamos ter dois códigos que existiam antes da lei de Moisés, que são famosos. Um é o chamado Código de Hammurabi, tá? E o outro é a chamada Lei de Talião, que foram governantes da época lá que constituíram leis para poder organizar melhor as relações do povo, como que o povo deveria viver e diminuir a criminalidade, diminuir a violência, diminuir os malfeitores entre o povo. Dentre essas leis, tinha uma delas que foi trazida também para o texto bíblico, foi incorporada para a gente aqui no texto bíblico, que é o que está em Levítico 24, vamos abrir lá, Levítico 24, versículo 17, que fala assim, ó: quem matar alguém será morto. Então, isso aqui é uma lei penal. E a gente vê que Deus está instituindo a pena de morte aqui nesse momento. Mas quem matar um animal, o restituirá, igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então, o que é a ideia dessa lei, desse mandamento? Se eu matar uma pessoa, eu tinha que ser morto. Mas se eu brigasse com alguém e quebrasse o braço da pessoa, então eles tinham que vir com um porrete e quebrar o meu braço. Eu tinha que sofrer sempre a mesma coisa que eu tivesse causado em outra pessoa. Se na briga eu dei um soco no cara, o cara ficou cego, então a pena era que eu ia ter o meu olho furado porque aquela outra pessoa ficou cega. Se eu der um soco na boca dele e arrancou um dente, então eu ia ser julgado, o juiz ia determinar que eles tirassem um dente meu de acordo com o que eu tinha feito. Então isso era a lei que hoje a gente ainda chama de olho por olho, dente por dente. O que você fez, você vai ter que punir. Aí Jesus vem, olha só, vamos abrir lá em Mateus capítulo 5, versículo 38. E a gente vai ver como é que ele vai trabalhar essa ideia aqui, ó. Mateus 5, versículo 38. Ele fala assim, ó: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2, e dá quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olha só que interessante, quando Jesus vem, Jesus ele traz o significado dessa lei para aquilo que desde o início ela deveria ser. Porque o que acontece? Essa lei, vamos pegar a lei do olho por olho, tá? Era uma lei estatal. Ela não era uma lei que deveria vigorar entre as pessoas. Ela não deveria ser uma lei que as pessoas deveriam incorporar na sua alma. Isso aqui o Estado tem que punir os criminosos. O cara cometeu um crime, ele tem que ser punido. Só que quem pune? É o juiz, é o Estado, é o governante. O indivíduo,
eu e você, não podemos incorporar o espírito dessa lei nos nossos corações e passar a tentar tratar as pessoas dessa maneira. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele não está revogando essa lei. Ele está mostrando qual que é a esfera de atuação dessa lei e que essa lei ela não deveria trabalhar dentro do indivíduo. Ela não deveria ocupar espaço no meu e no seu coração. Então, o que ele fala? Que nós, quando tiver na nossa esfera de capacidade, nós temos que tratar as pessoas com perdão. A gente não pode devolver para o outro na mesma moeda, a gente não pode tratar o outro do jeito que a gente foi tratado. A ideia é que para o indivíduo o que vale é o amor. Pergunto, então isso aqui foi abolido? Não, para o Estado, isso aqui continua. Aonde que a gente vê isso? Abre comigo lá em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Olha como é que Paulo vai deixar isso bem claro para a gente entender isso aqui. Ó. Eles acabaram? Porque eu vi o barulho da porta ali, de vidro, eles mexendo. Olha só Romanos, capítulo 12. Ele fala assim, ó. Pega aqui comigo a partir do versículo 14. Romanos 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ó, ele está falando do indivíduo, tá? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Ó, olho por olho, mal por mal. Tá? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não, olha só, não vos vingueis a vós mesmos. A lei dentro do indivíduo está aqui. Não se vingue a vós mesmos, no indivíduo, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Então, até aqui, Paulo está falando para o indivíduo, para a pessoa que individualmente não pode se vingar, não pode ter olho por olho, dente por dente, não pode ir lá e fazer a mesma coisa para o outro que fez para ele. Individualmente, deve imperar a lei do amor. Agora, e o Estado? Como é que fica o Estado? Aí ele continua a partir do capítulo 13, versículo 1. Todo homem seja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Olha só o que ele está falando. O Estado continua aplicando a lei que Deus tinha dado lá para o povo de Israel para o Estado. Só que o que o povo de Israel, o ser humano, e às vezes a gente acaba fazendo? A gente pega essa lei, que é uma lei de controle social, e a gente quer trazer ela para dentro do nosso coração. Aí a gente quer ter raiva, quer ter ódio, quer se vingar, quer passar por cima, quer agredir, porque a gente traz isso para dentro do coração. O que Jesus está fazendo? Ele não está dizendo que isso aqui caiu
e agora nós temos que fazer isso aqui. Ele está dizendo que isso aqui não vale para o indivíduo. E aí Paulo explica isso aqui para nós. Para o indivíduo, você não retribui mal com mal, o seu inimigo está com fome, você dá para ele de comer, você não se vinga de jeito nenhum. Agora, para o criminoso, para o crime, para aquele que está delinquindo, para aquele que está ferindo o olho do outro, tirando a vida do outro, a espada existe para poder impor a ordem sobre ele. Né? Então a Bíblia vai separar isso aqui, porque o objetivo de Deus não é que a gente viva dentro do nosso coração com o sentimento como se nós fôssemos os justiceiros do Estado. Então, o Estado tem o seu papel, olho por olho, dente por dente, isso continua ou deveria continuar acontecendo, e o indivíduo tem o seu papel, que é falar de Deus, expressar Deus, o perdão de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus. Olha só, o Cleito fazendo a pergunta. Nessa passagem de Mateus 59, Jesus fala sobre dar a outra face. O próprio Senhor foi agredido na face e não ofereceu a outra. Entendo que é uma forma de interpretação do que Jesus quis ensinar sobre não revidar ou pagar o mal com o mal. Exatamente. A ideia do dar a outra face é que você não reage, que você não agride de volta. Né? E se o cara vier e quiser continuar te agredindo, ele vai continuar te agredindo. É exatamente isso, é uma força de expressão que Jesus está utilizando ali para mostrar isso aqui. Você não tem o seu olho ferido e você vai lá e arranca o olho do outro cara. Você perdoa, você ama, você tenta dar para ele mais uma oportunidade, se ele quiser a oportunidade. Agora, o que o Estado faz com o cara que tira o seu olho? O Estado vai lá e tira o olho dele. Então não é você que se vinga. Deus vinga e o Estado é um dos ministros de Deus para poder exercer vingança sobre as pessoas. Deu para entender isso aqui, gente? Essa separação? Então, isso aqui é uma chave de interpretação que a gente vai utilizar em todo o Antigo Testamento para a gente separar, por exemplo, quais leis ainda se aplicam para nós e quais leis não se aplicam para nós mais. Deixa eu ver onde é que está aqui. Sumiu aqui agora, depois eu peço o Menique. Então, quais leis que ainda a gente deve fazer e quais leis a gente não deve fazer? Uma das regras que a gente precisa entender é: essa lei ela é para o Estado de Israel ou essa lei é para o indivíduo? Então, quando a lei é para o Estado de Israel, ela não tem aplicação na nossa realidade, ela não se aplica para nós. A gente não deve trazer ela ou impor ela para outras pessoas. Quando é a lei para o indivíduo, aí ela se aplica para nós, tá? Então, deu para entender essa questão aqui? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.